Jaguaré e eu vou conversar com o Paulo Bezerra, que é da ACETESB, Associação de Anistiados Políticos dos Trabalhadores dos Correios de São Paulo, que agrega aí os trabalhadores anistiados aqui no estado, mas que eu quero, Paulo, que você fale para mim dessa lei nacional, que é a questão do veto presidencial, do veto da Dilma, ao PLC 083 de 2006, que aconteceu agora, em plena campanha salarial, né, dos trabalhadores. No início da campanha já veio essa notícia de veto da lei que dava anistia aos trabalhadores. Explica para mim o que previa a lei e como que se deu esse veto. Exatamente. Estivemos no Senado no mês passado e, infelizmente, os senadores da nossa base, do PT, foram os únicos que se posicionaram contra, já anunciando que levaria a lei aprovada, sim, mas com o Conselho, publicamente já anunciaram que a presidenta iria vetar. E como aconteceu, a presidenta vetou. E apenas em cima de uma justificação da empresa. A empresa apresentou aos senadores, na véspera da votação, um número fabuloso de 24.900 reintegrados que a lei contemplaria. Mas é bem verdade o que a empresa está falando. Esse número de 24.900 são o número de demissões que houve desde 1985 até os dias atuais. É um número grande realmente de demissões que houve por vários motivos, não só por anistias, nem por greve. Demissões, aí está incluído demissões de PDV, PDI, então é um número realmente grande. E a empresa colocou esses números na frente da presidente para que ela analisasse. Realmente seria uma despesa muito grande, chegava-se a cifras de R$1 bilhão. Mas, na verdade, informações que nós temos da própria SEI, que é uma comissão interna da empresa, inclusive, comandada pelo Dr. Ezequiel e Del Profeta, eles mesmos forneceram para o Senado números controversos que seriam contemplados por essa lei apenas 1.700 funcionários que ainda restam a ser reintegrados para a empresa. Porque nós temos 5 leis de anistias e todas essas leis já contemplaram muitos funcionários, todos já retornaram, principalmente a lei do Plano Collor, que é a 8.822, que já reintegrou 4.600 funcionários aos quadros da empresa. Então, nós temos que verificar o retorno desta lei para ver como a presidenta colocou as modificações, porque nós vamos fazer um ato, novamente, dentro do próprio Senado, para dar resposta a tudo isso, desmentir a empresa que o número dela não é real. Nesse caso, o governo fez uma manobra aí, né? Porque vetou e na semana seguinte apresentou para o Senado um projeto de lei que supostamente contemplaria aí os anistiados políticos dos Correios. Explica para mim que projeto que é esse e por que ele não contempla o problema dos anistiados políticos. Depois de tantos anos afastado, lógico que todo anistiado sonha com uma indenização pelo período que ficou afastado. A lei, na sua modificação, ela deixará de gerar uma indenização para cada funcionário. Vamos dizer, a presidenta quer realmente atender aos que estão ainda para voltar, mas no texto da lei certas dificuldades serão colocadas. Teremos que provar que foi por participação política. Não vai ter um retroativo como tinha no texto anterior de 5 anos de retroatividade para cada anistiado. Apenas será contemplado com retorno à empresa e nada mais. E com um detalhe, como funcionário novo, matrícula nova, salário de iniciante, que será humilhante para quem lutou nas greves de todo esse período, forçados a fazer greve, porque a empresa nunca negociou. Havia muitas greves e muita gente foi demitido. Só em São Paulo são 9.600 demissões do período de 85 a 2006. Que é o período que contemplava o PLC.
O PLC é uma lei que ela é mais abrangente que as outras 4 leis da anistia. Ela retorna ao período da Constituição de 88 até 2006. Então toda essa vacância que ficou à margem das outras leis, esse pessoal, essa legião de anistiandos, agora seriam contemplados com essa lei. Mas esse número é verdadeiro. A própria SEI nos apresentou 1.700 funcionários que retornarão. E poucos ainda não vão querer voltar, desse número apresentado. Então é uma questão para ser observada pelo Senado, porque o governo, junto com a empresa, apresentou esse número fabuloso, mas não é nada disso. Nós vamos provar que, junto aos senadores, que é um golpe da empresa, é uma má vontade, agindo de má fé, como sempre agiu na questão da anistia, nas diligências da comissão de anistia. A empresa sempre deu falsas informações. É contra isso que nós estamos lutando junto aos senadores. Nesse caso, 2 coisas para a gente ir encerrando. Primeiro por que a lei ela era importante contemplar um prazo maior do que os das outras leis? Você tinha comentado que é o problema de que muitas pessoas continuam sendo perseguidas no período fora da lei e a empresa demite por perseguição política, mas inventa um outro termo justamente porque para não ser contemplado na lei. Essa lei nova contemplaria, não é isso? Exato. Queria que você explicasse isso. E segundo, o problema de que, bom, a reivindicação da categoria de contratação de 110 mil trabalhadores, a reintegração desses demitidos seria, inclusive, um certo alívio aí, né, para essa demanda de contratação. Exatamente. Nós temos um pessoal demitido da época da ditadura e que tem uma lei que os contempla. Nesse período, após a Constituição de 88, é uma questão, essas demissões todas do Correio é uma questão de administração, não é nem de ditadura, de período antes Constituição, é uma questão de administração, porque a péssima administração dos Correios continuou. São diretores escolhidos a dedo pela área paramilitar ainda, que integra lá dentro os bastidores da empresa em Brasília, e também a estatal mais envolvida em escândalo nos últimos anos. Por quê? Porque a empresa visa o lucro sem dar o retorno dos seus lucros ao funcionário, não reconhece a sua mão de obra tão qualificada. Desde 85 tenta terceirizar a empresa. Aos trancos e barrancos, a categoria se faz trincheira para que não aconteça essa terceirização, porque será o fim da empresa e o fim de uma categoria tão aguerrida. Então, é uma empresa, como eu disse, bastante envolvida em escândalo, é uma empresa que faz reserva de seu capital, não para o bem do seu quadro de funcionário, mas para evidentes escândalos, reservas de dinheiro para usar nas políticas que acontecem no país e nos partidos envolvidos e que elas fazem parte do seu comando. Dia 28 é o dia do anistiado político. Esse ano, 34 anos da lei da anistia, e vai ter uma atividade em Brasília, no Senado, para discutir a lei, inclusive o caso específico dos Correios. A Associação de São Paulo vai participar? Vocês estão se organizando para estar nessa atividade? Qual que é a importância? Sim, a importância da Semana da Anistia vai ser mais uma vez comemorada, dessa vez com um grupo muito grande de associações de anistiados de todo o Brasil, de outras estatais, estarão reunidas no dia 28 no Senado para discutir todo o procedimento que a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça está fazendo com os anistiados em geral. As dificuldades são colocadas e as cobranças de documentação para revisões e ratificações dos processos que saíram errados anteriormente. Estaremos sim em Brasília, dia 28, junto com todo o grupo de associações do Brasil inteiro, para juntos tentar derrubar este veto da presidente Dilma.